Muy buenas noches. Boa noite amados amigos, aos amados presentes, amigos e irmãos aqui presentes, y los que están en aos que diferentes estão nas naciones. diferentes nações, Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermúdez Marim, allá donde se onde se encuentra encontre na na reunião de ministros, colaboradores y demás e demais pessoas que trabalham reino de Cristo, no reino de Cristo. y también a todos los ministros de Também otras naciones, todos os ministros de outras nações, sus com seus colaboradores, hermanos y irmãos e irmãs, que trabalham braço a braço com os ministros ministros em em cada congregação. e também Aos coordenadores da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, com seus ajudantes, e também aos que estão braço a braço como ativistas pela paz voluntários, trabalhando a favor da família humana. Também aos membros do Conselho de Projetos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, do qual o Dr. Camilo Montoya é o seu diretor do Conselho de Projetos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, que tem os seus colaboradores, seus ajudantes também, como a sua esposa e todos os demais coordenadores da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, todos trabalhando unidos para o bem da família humana. E as professoras também dos filhotes de leão e também as crianças que se encontram reunidas nesta ocasião. Nesta primeira reunião de ministros e colaboradores do primeiro sábado, conforme ao calendário hebreu, em que os dias começam e terminam pela tarde. Hoje, já para os judeus, é sábado, desde o pôr do sol. Daí em diante, isso é por volta de 5h30, 6h30 da tarde, por aí, dependendo de qual seja a temporada ou a estação em que se esteja vivendo. Minhas felicitações a todos os colaboradores que têm sido de excelência em tudo que realizam. E o êxito, vocês estiveram vendo por meio dos documentários que estiveram sendo transmitidos. E também no próximo domingo, se houver algum, também veremos. Minhas saudações também e felicitações a todos os ministros e congregações que estão apoiando o projeto da construção da grande tenda catedral. Também a todos de Porto Rico que estão apoiando o projeto da grande tenda catedral, bem como aos trabalhadores da construção encabeçados pelo reverendo José Benjamin Pérez, com a sua companhia América Construções, que está realizando o projeto da construção
da grande tenda catedral. Mis felicitaciones Minhas felicitações y que a todos en este nuevo año e que neste novo ano, 2015, Dios Deus multiplique suas bênçãos multiplique suas bênçãos e e seja sejam maior maiores as bênçãos está deste ano começando, que está começando, maiores maiores del año pasado. do que as do Y ano también passado. nuestra labor sea mayor E também nossos trabalhos sejam que la maiores. del año pasado, Que o ano y que pronto passado se complete e que em breve se la obra de complete construcción a obra da y construção sea dedicada al Dios e Altísimo, seja Dios de Abraham, dedicado ao de Deus Isaac y de Abraão, de y él Isaac e de Jacó, la reciba y se manifieste e ele a receba e se manifeste en ese lugar nesse como está lugar, prometido como está se prometido, que se en el manifestará tiempo final no tempo y nos final dar la fe, e nos dará de fé rápido, de la rápido, fe para ser transformados y a llevados fé con para Cristo a la sermos cena transformados de las bodas e del levados Cordero, com en el Cristo à momento ceia das bodas do Cordeiro, que Él tenga no momento em que asignado ele en su tenha programa. designado em En seu el nombre programa, del Señor Jesucristo, no nome do Senhor Jesus y Cristo, que sean prosperados espiritualmente e que sejam materialmente, prosperados espiritualmente e todos, materialmente, en forma todos grande, de uma forma para que grandiosa, así para que assim trabajen también trabalhem grande en el programa também grandiosamente no programa de Deus, del Señor no Jesucristo. nome do Senhor Pedimos Jesus Cristo. todas estas Assim o bendiciones pedimos, para la todas iglesia essas del Señor bênçãos, Jesucristo para a igreja do Senhor de este Jesus Cristo, tiempo final. deste Y tempo que la final. manifestación de Cristo en E este que a tiempo final manifestação de Cristo sea neste en tempo toda su final plenitud como está seja em toda a sua plenitude, como está prometida en el na nombre sua del palavra, Señor Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Es para mí un privilegio grande estar Para mim é um grande con privilégio ustedes estar com vocês un año más cerca de la um ano transformación. mais perto da nossa No estoy transformação. diciendo que nos falta un año. Não estou dizendo que falte um ano, senão que estamos mais um ano No próximos. sabemos cuántos años, meses, años nos faltan. Não para estou la dizendo que nos transformación, falte pero um ano, estamos un año más senão cerca que estamos um ano mais perto. por el Não sabemos quantos anos año en que falte cada para a uno de nossa ustedes nació. transformação, Y mas ahora estamos cuenta um sus ano mais años. perto. Los que tienen E pelo ano em que 15 cada um de años vocês están 15 nasceu, años más cerca de e la você transformación. contando os anos, Los que tienen aquelas 50 pessoas que están têm 50 años 15 más anos cerca estão mais de la próximos, transformación, más 15 cerca de lo que anos estaban da transformação. quando nasceram. Os que têm 50 anos estão 50 anos mais perto da Los que transformação, tienen más de 70 mais perto años, que estavam quando como nasceram. yo, E os que tenham mais de 70 anos, 74 años assim como eu, y medio más cerca, eu estou transformação. 74 anos e meio E mais se próximo alguém da minha transformação. desea que sea pronto, soy yo. E se alguém deseja que seja em breve, esse sou eu. Mim e por vocês também. Porque mientras más pronto Porque seamos quanto mais transformados, rápido nós iremos com sejamos Cristo transformados, a la cena de la mais boda del rápido iremos Cordero, com Cristo à ceia das bodas do Em Cordeiro. será fiesta onde en el cielo, Será mientras festa la no tierra céu, estará pasando enquanto que a terra estará por esos passando cambios por essas que la mudanças prepararán para el que reino vão del prepará-la Mesías. para o reino do Terremotos, Messias. maremotos, volcanes, Os terremotos, tormentas maremotos, e de vulcões e estará tornados, sucediendo, tudo isso preparando que estará sucedendo, estará preparando para a el terra reino del Mesías. para o reino do Messias. Esa es la forma en que va a estar preparada. Essa é a forma em que a terra será Se preparada. renovará la capa, A camada terrestre se pero renovará los com os vulcões volcanes que expedirão cinzas, que cairão, e assim os terrenos estarão los férteis, terrenos fértiles como deverão estar, y quando se vivirá se viverá en la forma da maneira que que Deus deseja que se viva que se vive no en el reino do Messias, del Mesías, no reino el milenar. reino milenial. Para lo cual hay E muchas para isso há bendiciones que muitas tienen que promessas cumplirse para serem en este cumpridas tiempo, por lo cual neste tenemos que tempo, estar pelo al qual tanto temos que estar atentos
a respeito dessas promessas divinas, porque Deus não fará nada senão o que Ele tenha prometido, o que Ele tem em seu programa para realizar. Está falado desde o Gênesis até o Apocalipse. Na medida em que passa-se do Antigo Testamento às coisas do Novo Testamento, há mais informações de Deus sobre diferentes temas que correspondem ao último dia. Um dos eventos, o evento maior que está prometido para o último dia, é a segunda vinda de Cristo. E para o ser humano não há nenhuma esperança senão a segunda vinda de Cristo, para buscar e levar com Ele aos crentes nele, que neste tempo final estarão esperando, como também estiveram esperando em diferentes etapas da igreja. Mas porquanto não era para aqueles tempos, então não se cumpriu. A fé para o rapto e a transformação para o rapto dos escolhidos. É porque Deus, em seu programa, tem tempos designados para cada coisa que Ele vai realizar. Lemos em Apocalipse capítulo 10, versos 1 em adelante. Vejamos no capítulo 10 do Apocalipse, começando no versículo 1 e daí em diante, do versículo 1 ao 11, onde nos diz: E vi descer do céu um outro anjo forte, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge, e havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. E o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu tinha ouvido do céu tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis a profecia do último. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar, queiram ter a bondade. Este anjo
que desce do céu com o livrinho aberto na sua mão, é Cristo, que no capítulo 5 do Apocalipse se apresenta e toma da mão de Deus esse livrinho que estava selado com 7 selos, logo o abriu no céu, o trouxe à terra para entregá-lo à sua igreja por intermédio do mensageiro que esteja nesse tempo na igreja do Senhor Jesus Cristo, como o mensageiro do último dia. Aqui vimos no capítulo 5 do Apocalipse, onde nos diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, todos eles tendo harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. La gloria y la alabanza. E eu vi toda a criatura que está nos céus, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram ao que vive para todos sempre. Isto foi o que sucedeu no céu, quando
Esse anjo forte que é Cristo tomou o livro da destra do Pai que está sentado, o abriu lá no céu, e depois no Apocalipse 10 o traz à terra, que foi a passagem que nós lemos no princípio, onde nos mostrou que há uma profecia para o último dia da parte de Deus e ordenada por Cristo, pelo qual é importante sabermos sobre este tema, porque tem a ver com o povo de Deus, com o cristianismo, e será a profecia que antecederá o reino milenar. Vamos ver o que o reverendo William Branham disse na mensagem Os Selos, na página 57 desta versão em espanhol. Aqui pela metade da página, para não lermos aqui o capítulo 5 do Apocalipse, porque já o lemos, aqui diz: este selo selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões do Apocalipse 10. Já lemos ali também, para termos o melhor entendimento, antes de entrarmos mais profundamente. Porém, este já é o tempo do fim, porque diz assim: e vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco-íris sobre a sua cabeça. Se você observar bem, notará que essa pessoa é Cristo. Se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque lá no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E agora ele está vindo diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, continuando, e seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. E lembrem-se de que Cristo é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo, como nos diz São João no capítulo 8, versículo 12. Se lembram do anjo do Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Observem o mensageiro a Israel, que é Cristo, o anjo do pacto, o qual é também o mensageiro à sua igreja. É o anjo do pacto, Cristo, o Espírito Santo. Vocês notaram? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, olhe bem. Tinha um livro aberto em sua mão. Aqui, ou seja, no capítulo 5, o livro estava fechado e selado. Porém, agora está aberto. Agora no capítulo 10 já está aberto. Já foi aberto desde que foi selado. Então, entraremos nisso à noite. Porém, o livro agora está aberto. E para termos um quadro claro, já vimos que ele é chamado o anjo do pacto. Vimos que é Cristo.
E nas páginas 120 e 121 do livro dos selos, nesta versão em espanhol, ele, falando do anjo do forte do Apocalipse 10, disse: agora nós vimos a mesma coisa, o qual é Cristo. Sabemos que Cristo sempre é o mensageiro à igreja. Ele é chamado a coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. Assim podemos ver que este mistério do anjo forte, que é Cristo vindo do céu, que é chamado o anjo do pacto, o anjo do Senhor, como também Espírito Santo, o sol da justiça, e sendo ele o anjo do pacto, quando ele veio em carne humana há 2000 anos atrás, ele veio para estabelecer um novo pacto. Foi por isso que na última ceia com seus discípulos, tomando o pão e agradecendo ao Pai, o partiu e deu aos discípulos, no capítulo 26 de São Mateus, versículos 26 ao 29, e disse: comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Depois, tomando o cálice de vinho, agradeceu ao Pai e disse: tomai dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí estava dizendo que estabelecerá o novo pacto que Jeremias mencionou. No capítulo 31, do verso 31 ao 36, quando diz que fará um novo pacto com Israel e com Judá, com o reino de Israel e com o reino de Judá, ou seja, com as tribos que estão encabeçadas por Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E esse é o reino de Judá. E o reino de Efraim, ou o reino de Israel, está composto pelas 10 tribos que correspondem à parte norte de Israel. E estas são aquelas pessoas que, sob o novo pacto, seus corações, que se tornam tábuas ou pranchas, não de pedra, embora tenha pessoas cujos corações são como pedra, e não deixam que Deus escreva suas leis nos seus corações, como Ele prometeu. Porém, outras pessoas são sensíveis à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo. E elas dão o coração a Cristo, ao anjo do pacto, o qual escreveu os mandamentos divinos em 2 pranchas de pedra. E assim as pessoas dão o coração a Cristo, que se tornam pranchas ou tábuas de carne, onde Cristo escreve os seus mandamentos
escreve o que corresponde ao novo pacto que Deus faz com aquelas pessoas que recebem Cristo como seu Salvador. No capítulo 10 do Apocalipse, marca o tempo final, porque marca a vinda de Cristo, a vinda do anjo forte que desce do céu, o Espírito Santo vindo à sua igreja no último dia para trazer a profecia final, a profecia do último dia, ou seja, do sétimo milênio, considerando o tempo desde Adão até aqui, como o último dia. Assim como o que trouxe a profecia, quem trouxe a mensagem profética para a sétima era da igreja, no sétimo dia, como era da igreja, foi o reverendo William Branham, com a qual precursou a segunda vinda de Cristo para a sua igreja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é quem está esperando por Ele, porque ela tem um convite para ir à ceia das bodas do Cordeiro. E Cristo, noivo, virá para buscar a noiva para levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que ele lhe dará a vestimenta física, que será o corpo glorificado, sem o qual não se poderá ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque não existe avião para ir para lá. Somente Cristo pode nos levar à ceia das bodas do Cordeiro quando obtivermos o novo corpo glorificado. E aqueles que partiram também vão precisar de ressuscitar em corpos glorificados para poderem ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, que será da dimensão de Deus, na sétima dimensão, onde Cristo e sua noiva serão investidos como reis para estabelecerem o reino milenar na terra. Depois dos 3 anos e meio da ceia das bodas do Cordeiro, e na terra, durante esses 3 anos e meio da grande tribulação, será onde a Escritura nos diz, e vejam bem o que se passará nesses dias. Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 8, que nos diz assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo. Isso se passa aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque João representa a igreja e é o instrumento que Deus terá para o último dia no meio da sua igreja. E como a mensagem à igreja sempre vem por meio do Espírito Santo e dada ao mensageiro, e o mensageiro por meio dele, o Espírito Santo logo a fala à sua igreja. E se faz carne na sua igreja, como se faz carne também no mensageiro. Essa tem sido a ordem divina sempre, por meio de mensageiros, chamado anjos, que significa mensageiros. E Deus não muda a sua forma de atuar. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo. Eu já lhes disse que esse anjo é o anjo do pacto, é o Espírito Santo, o leão da tribo de Judá. Porque Cristo, no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 16, nos diz:
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. E vamos ler diretamente aqui como foi dito. Apocalipse capítulo 22, versículos 16 e 17. Disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome gratuitamente da água da vida. Cristo sempre fala à sua igreja por meio do anjo mensageiro que ele tem para essa etapa, para essa era da igreja. E é assim, para que o povo não esteja como ovelhas sem pastor, para que tenham a mesma revelação de Deus e a transmitam à humanidade. O Espírito, viram? O Espírito Santo e a esposa, a igreja noiva, dizem: vem. Ambos dizem a mesma coisa. O Espírito Santo, por meio do mensageiro que Deus tem para esse tempo, fala o que Deus lhe revelou, o que Cristo quer que a sua igreja escute. Por isso é que no capítulo 2 e também no capítulo 3 do Apocalipse, sempre no final disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Em cada etapa da igreja, ele tem um instrumento. E a esse instrumento, a essa pessoa, ele lhe revela e dá a mensagem para essa era da igreja. Ele a transmite ao povo, ao cristianismo. E os crentes em Cristo se agarram dessa mensagem, a proclamam, trabalham em torno dessa mensagem correspondente a esse tempo, e Deus sempre cumpre o seu programa para essa era da igreja. Tão simples assim. E Deus terá um programa para este tempo? Deus terá uma mensagem para esse tempo? Nós já vimos aqui que tem uma mensagem profética. E será a profecia do último dia. Vamos seguir lendo aqui no versículo 9. E disse: e fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Está sucediendo como le sucedió a Jeremías. E estava sucedendo aqui o que sucedeu com Jeremias, bem como com Ezequiel. No capítulo 1 do livro de Ezequiel, do versículo 1 até o 14, também nos disse: come o que encontrar. E ele encontrou um livro enrolado, escrito por dentro e por fora. E foi-lhe dito: come-o. Depois lhe disse: agora profetize com essas palavras. Com as palavras deste livro, profetize ao povo. E assim, também aqui no Apocalipse, segue dizendo: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou
amargo. Na boca é doce para se falar a palavra, a revelação divina. Porém, as situações pelas quais passará, essas são amargas. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E após isso, no capítulo 11 nos mostra quem é que profetiza depois sobre povos, nações e línguas. No capítulo 11 do Apocalipse, que logo se segue, nos diz a partir do versículo 3: E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E estes são as duas oliveiras do livro de Zacarias. No capítulo 4, por isso é que fala que são duas oliveiras. Em Zacarias, no capítulo 4, desde o versículo 10 em diante, nos diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. No Novo Testamento, são 7 mensageiros das 7 eras da igreja, que são também as 7 estrelas na mão do Senhor. Respondi mais, dizendo-lhe: o que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Estes são os ministérios de Moisés e de Elias se repetindo no último dia, para chamar e ajuntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Estes são os anjos, os mensageiros de São Mateus, capítulo 24. De São Mateus. Versículos 30 ao 31, onde nos disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Vejamos o que o reverendo Lambrana nos falou com relação a esses anjos com a grande voz de trombeta. No livro dos selos, em espanhol, nas páginas 458 e 59, no último parágrafo ele disse: Então, é entre o sexto e o sétimo selo, quando ele chama esta gente, que foram mencionadas por Jesus Cristo em São Mateus 24, 31. Quando a trombeta soar, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soará uma trombeta. Então vejamos isso mais claro aqui em São Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos, não será somente um, mas dois, com a grande voz de trombeta. E o que é? Quando Deus fala, se escuta o som de uma trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando para a batalha. Deus está falando. Esses dois anjos virão com o som da trombeta. E notem bem, porém nos dias da voz do sétimo anjo soará a trombeta. Nos dias do primeiro anjo, que foi São Paulo, soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um deles. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para chamarem um grupo de gente. Houve o som de uma só trombeta e os 7 selos foram abertos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Assim como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Vamos ver em São Mateus 24, 32, quando Jesus entrou para falar em parábolas relacionadas ao tempo do chamamento dos judeus escolhidos. Aí no tempo da vinda do anjo forte, Cristo, é que se fará esse entrelaçamento com os judeus. Por isso, quando o reverendo Lambrana quis ir até Israel para lhes pregar, o anjo lhe disse: não é ainda o tempo. E estando ele lá no Cairo, Egito, para ir a Israel, o anjo lhe disse que não fosse a Israel, que fosse para outro lugar. E ele não foi para Israel, mesmo depois que tinham tudo preparado para terem uma campanha lá. É porque os judeus não são chamados na 7ª era da igreja. É mais acima, é na era de ouro da igreja. Aí é que o chamado para os judeus terá de ocorrer. E somente aquele que seja enviado para esse trabalho, e isso será o 5º Elias, somente ele saberá o que terá de ser falado para os judeus. O reverendo Lambrana foi o 4º Elias, João Batista foi o 3º Elias, Eliseu foi o 2º Elias, e o primeiro Elias foi Elias o Tisbita. Tão simples assim. E são os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último dia, do qual não poderemos explicar muito, para que não surjam imitações, porque tudo isso está dentro do 6º e do 7º selo. O 6º selo são as 2 oliveiras, Moisés e Elias. E o 7º selo é Cristo, a vinda de Cristo à sua igreja.
Tampouco podemos explicar muito para que não haja imitação daquilo que Deus fará. Tudo isso será aclarado no cumprimento da visão da tenda, quando o anjo que apareceu para Moisés, lá naquela sarça, no Monte Sinai, no Monte Horebe, e que é o mesmo anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja, mas que se fez carne em Jesus. O anjo do pacto, o Espírito Santo, Emanuel, Deus conosco, como nos disse no capítulo 7 de Isaías, versículo 14. São Mateus também nos falou disso mesmo, antes mesmo de Jesus ter nascido. No capítulo 1 de São Mateus diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. São Mateus estava citando Isaías no capítulo 7, versículo 14. São Mateus lo está citando. Tudo que Deus está realizando no seu programa sob o novo pacto, está fazendo no meio da sua igreja. Assim como Deus atuou por meio de Jesus Cristo, Cristo em Espírito Santo esteve atuando na sua e através da sua igreja. Porque a sua igreja é a ajuda idônea que Deus lhe deu para que a semente de Deus, a semente de Cristo, que são os membros da sua igreja, nasçam no reino de Deus, o que é o novo nascimento. Assim como nós nascemos aqui na terra por meio de nossos pais terrenos, também nascemos de novo por intermédio de Cristo e de sua igreja, ao recebê-lo como nosso Salvador, ao nascermos da água do Evangelho e do Espírito Santo, e assim nascemos no reino de Deus. É isso o que tem de ocorrer com uma pessoa para que ela receba a vida eterna em sua alma. Receba esse primeiro passo, que é aceitar, receber o Espírito de Deus. O que teria de ter sido feito assim lá nos dias de Adão e Eva. Porém, Eva se adiantou. E atualmente, se recebe um novo nascimento por intermédio de Cristo. Ao Ele produzir o novo nascimento, ao dar o Espírito a todas as pessoas que o recebem como seu Salvador, que são batizadas na água no seu nome, nascem no reino de Deus. Por isso é que São Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, versos 20 ao 21, nos diz que a nossa cidade está nos céus. Essa é a cidadania da pessoa que nasceu de novo. Então, nasceu do céu, porque o novo nascimento é celestial. E, consequentemente, é um cidadão celestial com todos os direitos da cidadania celestial. É por isso que o livro selado com 7 selos, que é aberto no céu, no capítulo 5 do Apocalipse, no capítulo 10 é trazido à terra, no capítulo 10 do Apocalipse, trazido à sua igreja. No meio da sua igreja,
na ordem e conforme a ordem de Cristo, ao estar no meio da sua igreja, ao falar à sua igreja, está falando primeiro ao instrumento que ele tem na sua igreja. E por meio desse instrumento, depois, ungido, fala à igreja o que foi transmitido e revelado para ele. E, consequentemente, o que estarão ouvindo não será um homem, mas Cristo em Espírito Santo falando, através desse homem, a mensagem que corresponda para esse tempo. E assim são chamados e ajuntados os escolhidos de cada era, da maneira que Cristo em Espírito Santo atua. Recordem que são muitos os chamados, porém os escolhidos são poucos. Ou seja, que nem todo cristianismo é a igreja noiva do Senhor. As virgens prudentes são os eleitos, os escolhidos, que tinham de aparecer nesta terra para confirmarem o seu lugar na vida eterna, receberem a vida eterna, pois são as ovelhas do Pai, que Deus deu a Cristo para que busquem. Se Adão e Eva não tivessem pecado, San Mateo, San Juan, capítulo 10, versos 27 al 30. Se Adão e Eva não hubieran pecado, você nasceria aqui nesses dias, neste século ou lá no passado? Não. Nasceria aqui nestes dias? Já teria nascido ¿En este siglo o en el pasado? No. Yo hubiera nacido há 6.000 años e alguns anos. y algunos más. Mas por meio do segundo Adão, que é Cristo, e da segunda Eva, nós nascemos no reino de Cristo, por meio do novo nascimento, por meio do Espírito Santo. E tudo o que se perdeu, Cristo o restaura, o redime. E nós somos descendentes do primeiro Adão e da primeira Eva, segundo a carne. Mas segundo o Espírito, el nacimiento nuevo, somos hijos de la palabra, que está en la iglesia, de edad en edad, y de Cristo el esposo, o sea, e de Cristo o esposo, ou seja, da segunda Eva, que é a igreja, e do segundo Adão, que é Cristo. Somos os descendentes, somos a semente de Cristo. Lembrem-se de que no capítulo 13 de São Mateus, nos diz que quem semeia a boa semente, do versículo 30 a 43 nos diz que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Cristo. E diz que a boa semente são os filhos do reino, os filhos de Deus. E diz que o trigo são os filhos do reino, os filhos de Deus. Essa é a descendência de Cristo. Por esta razão, é que tudo o que Cristo é, rei, sacerdote, sumo sacerdote e juiz, os crentes em Cristo também são, pois pertencem a esse gabinete do reino. São da realeza. E também pertencem ao gabinete judiciário. Por isso é que também são juízes. Pertencem à ordem sacerdotal de Melquisedeque. Por isso também são sacerdotes. São dessa ordem. E desse gabinete de Cristo. Portanto, são os herdeiros.
E assim, o título de propriedade de toda a herança vem para Cristo reclamar sua herança, tudo que Ele redimiu com seu precioso sangue, e restaurar-nos a vida eterna física com Ele no seu reino. Tão simples assim. É um programa divino. Eu e você teríamos de aparecer. E nós já aparecemos para tomarmos a nossa posição no reino de Cristo, para sermos agradecidos a Deus, pois nós estávamos eternamente em Deus, como um pensamento divino. Somos Gênesis do pensamento divino. Ele pensou em você e em mim. Ele pensou em quantos filhos e filhas ele teria. Uma coisa é ser servos, outra coisa é ser filhos. Os crentes em Cristo são os filhos e filhas de Deus. Deus chamou Abraão de servo. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas e todo o povo de Israel são mencionados como servos. Portanto, há uma diferença entre servos e filhos. As bênçãos celestiais pertencem à Igreja do Senhor Jesus Cristo, pois nasceram no reino de Cristo, porque o seu reino é um reino espiritual. E quando tiver seu reino físico aqui nesta dimensão, nós também estaremos com ele em corpos glorificados, corpos visíveis e invisíveis quando quiserem se tornar invisíveis. O mesmo que se passava com Jesus Cristo, já ressuscitado e glorificado. Esse é o tipo de corpo mais importante que Deus tem para os crentes em Cristo. Por isso, os anjos são servidores enviados para servir aos herdeiros de salvação. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, e também nos versículos 5 e 7, onde diz que Deus fez. Vamos ler aqui completamente. Carta aos Hebreus, no capítulo 1. Versículos 6 e 7, onde disse: E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. E no versículo 14 desse mesmo capítulo 1 da Carta aos Hebreus nos diz: Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, que são enviados aos crentes em Cristo para que sirvam a todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor acampa em torno daqueles que lhe temem e os defende. Quando Cristo esteve aqui na terra em carne e esteve jejuando por 40 dias,
Os anjos estiveram com ele e cuidaram dele. Quando ele orava, os anjos também estavam ali com ele. Quando morreu e foi sepultado, os anjos de Deus, 2 anjos estavam ali, um à cabeceira e outro aos pés, ali na cova onde foi colocado. E quando ele ressuscitou, a Escritura diz que um anjo abriu ou removeu a pedra que estava na pedra da sepultura. E quando Maria Madalena e também as outras irmãs, como Maria e as outras Marias, quando elas foram à tumba, elas também viram anjos de Deus que lhes disseram: a quem buscais? Ele não está aqui, ressuscitou dentre os mortos. Por que buscais ao que vive entre os mortos? E quando ele subiu ao céu, 2 anjos apareceram aos discípulos e lhe disseram: que estáis olhando no céu? Esse mesmo Jesus que tendes visto ser tomado dentre vós ao céu, assim mesmo voltará. Livro dos Atos, no capítulo 1, versículos 1 ao 12. Os anjos aparecem aos herdeiros de saúde, de salvação. O anjo Gabriel apareceu para o sacerdote Zacarias para lhe anunciar que ele teria um filho, e lhe poriam por nome João, e ele viria diante do Senhor preparando o povo. Ele era o terceiro Elias, ou seja, o ministério de Elias manifestado pela terceira vez, num outro homem chamado João. Não tinha que se chamar Elias, porque Elias é o ministério de Elias, ministério esse reconhecido como ministério de Elias, manifestado em diferentes mensageiros. Quando o reverendo William Branham veio, o espírito ministerial de Elias estava operando nele pela 4ª vez, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como João, com a sua mensagem, identificou o anjo a quem estava preparando o caminho, ao Messias, a Jesus chamado Cristo, chamado o Messias, com a sua mensagem o identificou e disse: aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Dentre vós está um que vós não conheceis. E disse: ele é o que vem depois de mim, do qual eu não sou digno, nem de desatar a correia do seu calçado. E disse que ele recolherá o trigo no seu celeiro, e que a palha será recolhida para ser queimada no fogo. A sua paz está em sua mão. É como que se soprava a palha para lançá-la no fogo, e o grão de trigo ficará livre. Não sei se alguns de vocês se lembram que algumas vezes, lá na cozinha, as damas, quando preparavam o arroz, antes de cozinhá-lo, colocavam numa vasilha, numa peneira, algo assim, sopravam para que a casca saísse. Também assim é com o feijão e outras coisas. Porque Cristo tem o soprador. Ele é o que sopra a palha para que se solte do grão de trigo dos escolhidos. A profecia do último dia. Assim nós vimos quem é e por meio de quem Cristo em Espírito Santo traz a profecia do último dia. É por meio das 2 oliveiras. Para os judeus
E primeiramente estará entre os gentios. Primeiro estarão para levar de los gentiles da igreja do cristianismo. Eles estarão para levar a palavra de Deus correspondente aos judeus. E Deus respaldará do meio dos gentios, da igreja, do cristianismo para os judeus. Há uma bendição grande para os judeus. E Deus respaldará esse trabalho. Há uma grande bênção para os judeus que vão recebê-la. Serão selados os 144.000, 12.000 de cada tribo. Mas antes, terão sido selados com o Espírito Santo os escolhidos do cristianismo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais serão transformados, os que estarão vivos, e aqueles que morreram serão ressuscitados em corpos eternos. A profecia do último dia. Essa é a profecia contida no livro selado com 7 selos, que o anjo forte que desce do céu já traz aberto. Esse título de propriedade da vida eterna vem aqui para a terra, para a segunda Eva. Primeiramente, o segundo Adão, que é Cristo, o recebe no céu. Recebe esse título de propriedade para trazê-lo à sua igreja. E o mistério do 7º selo que não foi aberto no céu, ou que não foi revelado o seu conteúdo quando foi aberto, no Apocalipse capítulo 8, será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério é o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja. Como ele veio a seu povo Israel, ao povo do pacto antigo, ele virá ao povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O reverendo Lambrana disse na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, entre as páginas 7 e 11, ele disse: quando ele virá e como ele virá, não sabemos. E se ele sabia de algo, teria de manter-se calado, para que não surgissem imitações. Ele sabia bastante. Ele sabia muito desse mistério, porém, o que os trovões falaram disse que estava num idioma desconhecido para ele. Portanto, isso está nas páginas 464, 465, 474, 475, na página 469, páginas 488 e 489, nas páginas 81, 82, 83 e 84. 81, 82, 83, 84. Nas últimas 4 ou 5 páginas do livro Os Selos, aí está um resumo claro do que será a vinda do Senhor. O anjo, que era diferente dos demais, o reverendo Lambrana diz que esse era o que tinha o 7º selo. E assim, como cada mensageiro de cada era lhe correspondeu dar o que tinha de dar da parte de Deus com relação aos selos que se cumpriram no seu tempo, o anjo que tem o 7º selo, a ele então corresponderá revelar.
cada anjo revelava ao mensageiro da sétima era o que ele tinha que revelar. Mas quando lhe correspondeu a revelação do sétimo selo, embora ele soubesse muito, não lhe foi dada a permissão para falar aquilo que deixaria o sétimo selo aberto, porque o sétimo selo ainda não poderia ser aberto ao público, mas será aberto numa grande tenda catedral, sob a terceira etapa, da qual o reverendo Lembrano falou. E ali os trovões estarão emitindo suas vozes. Cristo, como leão, estará falando, revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, que nos dará fé para sermos transformados, raptados, para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem o que Cristo disse: eis que eu venho breve, e meu galardão comigo para recompensar cada um segundo sua obra. Apocalipse 22, verso 12. A mensagem do tempo final, do último dia, é o conteúdo do livro selado com 7 selos. E, sobretudo, no final, o 7º selo. Por isso é que é tão importante termos as mensagens nos livros das 7 eras da igreja, nos livros, os 7 selos, nas mensagens pregadas pelo reverendo Lembrana, para estarmos bem informados do que foi falado que sucederá, para que estejamos vigiando, sabendo que a terceira etapa falará por si mesma. O que quer dizer? Tudo que foi falado que Deus fará na terceira etapa, quando vejamos sucedendo essas coisas, será a terceira etapa que estará sendo realizada da parte de Deus. E o que identificará a terceira etapa será o cumprimento do que está prometido na profecia do último dia. Que Deus nos ajude neste novo ano, que brevemente todos façamos a parte que nos corresponda conforme ao que Deus colocou nos seus corações, para todos os trabalhos que serão realizados a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo e a favor da família humana. Que Deus nos prospere mais abundantemente neste novo ano, para trabalharmos mais na obra do Senhor. E que muito em breve tenhamos a grande tenda catedral funcionando para o benefício do cristianismo e de toda a família humana. Eu lhes reitero o meu apreço e agradecimento e as minhas felicitações pelo trabalho que vocês fizeram em todos os campos, a favor da família humana, a favor do projeto da construção da grande tenda catedral, a favor dos projetos realizados na doação de sangue, dos fóruns acadêmicos nas universidades, nos congressos e também nos fóruns judiciários realizados nos diferentes países. Nós temos a oportunidade de trabalhar em todos os campos a favor da família humana. E algum dia, a terceira etapa será manifestada em toda a sua plenitude
para o mundo inteiro, para as virgens insensatas e para as virgens prudentes. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês aqui presentes e sobre vocês que estão em outras nações. E que Deus te abençoe e te guarde, Miguel Bermudes Marim. Te use o dobro ou o triplo neste ano. 5 vezes mais do que te usou no ano 2014. Junto à tua família e a todos os ministros, congregações e irmãos de todos os países. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continue passando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, neste primeiro sábado do mês, nesta reunião de ministros que estão em pé e colaboradores que estão em pé para trabalharem neste ano mais abundantemente. Nós estamos na mão do Senhor Jesus Cristo para que Ele nos utilize grandemente em sua obra neste tempo final. Senhor Jesus Cristo, eu dedico a Ti todas essas pessoas que estão me escutando, as que estão aqui presentes e em outros países, aos ministros, colaboradores e a todos que trabalharam e que trabalham em todos os projetos que nós estamos executando. Nas Tuas mãos os encomendo, usa-os grandemente. Prospere-os espiritualmente e materialmente, use-os grandemente em Teu programa correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai Celestial. Amém e amém. Bem, hoje o que tivemos foi uma escola bíblica, estudo bíblico. É porque nós temos de conhecer as profecias correspondentes para o último dia. Porque isso é o que nos traz a bênção para todos. As profecias do tempo de Moisés para a liberação dos hebreus foi de benefício para eles lá. E tudo aquilo lá agora é tipo e figura do que corresponde ao nosso tempo, ou seja, que temos de nos ocupar do que compete a nós. Que Deus lhes abençoe e guarde, que continue passando uma noite feliz. Deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez e estarei com vocês novamente no próximo domingo para continuarmos conversando sobre as coisas que correspondem ao nosso tempo, que são aquelas que nos trazem as bênçãos de Deus para a alma, o espírito e o corpo. Porque são as promessas profetizadas que serão materializadas em nossas vidas, na igreja, na nossa família e assim por diante. Bom, como hoje não temos uma vigília, vamos deixar por aqui o reverendo José Benjamin Pérez para continuar. E com mais ânimo, força, energia, neste ano 2015 para trabalharmos na obra do Senhor. Com mais entusiasmo, alegria e felicidade, porque é isso o que nos faz a nós felizes ao trabalharmos na obra do Senhor.
reiterando o meu apreço e agradecimento também àqueles que trabalham na imprensa, aos que trabalham nas máquinas, nas câmeras, as equipes das câmeras, as professoras também, aos pais de família que trazem seus filhos para a escola bíblica e também para as demais atividades da igreja, e a todos o que pouco ou muito fizeram na obra do Senhor. Eu peço a Deus que os abençoe grandemente para que aquele que não pôde fazer muito, possa fazer mais neste ano. E amando-nos com toda a nossa alma, uns aos outros, orando uns pelos outros, orando pela igreja do Senhor e orando por todos os trabalhos que estão sendo realizados. Que Deus abençoe a todos.